Boa noite. Gente, eu imagino que assim, quando alguém fala assim, missionária, né? Parece que uma pessoa de outro mundo, parece que quase que um anjo que vem. Mas eu sou uma jovem como você, né? Quem aqui, sei lá, tem 26 anos pra baixo? 26. Todo mundo, menos o Livro. Eu tenho 26 anos. Eu sei que não parece, tem gente que me dá menos. E eu agradeço por isso. Mas quem tem mais de 26? Jovem há mais tempo, né? Jovem há mais tempo. E é uma honra para mim estar aqui, de verdade. Eu estou muito, muito grata a Deus, né? Quando eu estava tocando ali louvor, eu estava tão emocionada porque Deus, ele é tão bom, gente, ele é tão maravilhoso que eu não tenho nem palavras assim, para expressar minha gratidão. E eu perguntei para o Senhor, né? E aí, Deus, o que o Senhor quer falar com esse pessoal? Porque eu creio que Deus te escolheu a Deus, sabia? Para estar aqui. Nada do que você faz em Deus é em vão. Quando Deus te traz aqui para a igreja, não é à toa, sabe? Não é, hoje me deu vontade, eu vou. É o próprio Espírito Santo te conduzindo a cada vez. Então, não entenda que você está aqui por acaso. Eu vim aqui porque alguém me chamou, falaram que a missionária estaria, ou então, eu vim aqui porque me deu vontade hoje. Não. Entenda que você está aqui com um propósito. E eu queria contar um pouco, como eu estava falando, né? Eu pensei para o Senhor o que eu poderia falar, e Deus colocou no meu coração para falar um pouco do meu testemunho mesmo, de vida, porque eu não sei, eu não conheço, eu conheço muito pouco, eu não conheço quase nada sobre vocês, mas eu espero que Deus venha falar com cada um através disso. Eu cresci num lar cristão da Igreja Batista. Na verdade, quando eu nasci, o meu pai estava fazendo seminário teológico Batista do Norte, que fica lá em Recife. E meus pais já tinham minhas duas irmãs, né? Elas são mais velhas. E eu nasci nesse contexto já, eu no seminário Batista teológico. Então, assim, eu já cresci na igreja batista, sendo ensinada, sendo educada nos caminhos do Senhor mesmo. E eu cresci com aquele temor, sabe, daquilo que eu aprendia sobre Deus. Então, eu tô falando para jovens, né? Vocês vão me entender. Quando eu estava na escola, eu fui crescendo, virando adolescente, esse negócio de ficar, né? Que os meninos lá da escola, Letícia, ficar. Eu tinha esse temor, então eu pensava, não, eu não posso fazer isso, né? Então eu cresci com aquele temor, não, eu fui ensinada que isso é errado. Ou então, se alguém queria, sei lá, beleza, eu tinha um certo temor, eu falei, não, eu não posso fazer porque eu fui ensinada que é errado, então eu não vou fazer isso. E eu até me distanciava um pouco das pessoas que queriam fazer isso, porque eu pensei assim, não, isso está errado e tal. E eu fui crescendo assim. E quando eu era adolescente, eu fui no acampamento de adolescentes lá de Brasília. E eu devia ter uns 15 anos. E aí, gente, de repente, apareceu um rapaz lá. E ele começou a querer conversar comigo. Eu só tinha 15 anos, eu nunca tinha vivido uma experiência assim de relacionamento, eu nunca tinha namorado nem nada. E esse rapaz, ele começou a falar comigo e eu comecei a abrir meu coração para ele. Até que um dia eu já estava assim, me sentindo mal, porque nada acontecia em relação àquilo. E o tempo foi se passando e nada acontecia. Eu estava abrindo meu coração para ele, esperando alguma atitude dele e nada. Até que um dia eu falei, cara, eu preciso perguntar o que está acontecendo. Aí eu me lembro que eu fui e falei com ele assim, Fulano, qual é a sua intenção? O que é que está acontecendo? Porque eu já estava assim, mal já. Porque tinham passado um bom tempo. E aí, esse rapaz simplesmente virou para mim e falou assim, então, é porque nesse momento eu não acho que eu deva ter relacionamento, nem nada. Só sei que
Em outras palavras, ele falou, não quero nada, não é nada. Aquilo machucou muito meu coração, porque eu falei assim, como assim? Eu estou esse tempo todo abrindo meu coração para isso, para de repente não ser. E aquilo me feriu demais, e me feriu tanto, porque eu tinha aberto tanto meu coração, né? E eu não fiz o que a palavra de Deus falou. Porque o que a palavra de Deus fala? Para a gente guardar o nosso coração. Porque é dele que saem todas as fontes, as atitudes da nossa vida. Por meio do coração. Então a gente tem que guardar. O primeiro passo é guardar, né? E eu não fiz isso, eu não guardei meu coração, eu não tinha esse entendimento. E aquilo me feriu de uma forma que eu lembro que eu comecei a entrar no início de depressão, de tão forte assim que eu mergulhei naquilo. E eu fiquei muito triste, nunca tinha vivido essa experiência, parece que aquele sonho, né, que eu tinha vivido assim, se apagou. E aí eu fui virando uma pessoa meio depressiva na minha, eu tinha muita vergonha, então hoje eu tô aqui na frente, várias pessoas olhando pra mim. Isso pra mim, vocês vão entender, hoje pra mim é normal, mas antes eu ficava assim, meu Deus, eu não conseguia, né? Eu sou de uma família musical também, gosto de cantar, mas eu tinha muita vergonha de cantar, eu não conseguia assim soltar a voz, sabe? Eu era muito presa, muito reprimida, assim, tinha muita vergonha de estar ali na frente. Se, por exemplo, tinha uma roda de jovens na época da adolescência, e eu queria falar algo, meu coração, antes de eu falar, sabe, eu já ficava nervosa, às vezes eu ficava vermelha, de vergonha, era uma coisa assim, que hoje eu vejo que é uma prisão isso, sabe, e aquilo me fazia muito, muito mal. Mas eu não sabia como sair disso, eu ficava, meu Deus, eu não quero ser assim, mas eu sou assim, por quê, né? E eu gostava muito de assistir vídeos no YouTube, né, quando eu fui crescendo mais, 15, 16 anos, e aí um dia eu vi ali um testemunho de uma mulher, de um encontro lá que ela teve com Deus, e aí eu cliquei nesse vídeo do YouTube e comecei a assistir. Gente, hoje eu vejo que foi assim, algo conduzido pelo Senhor Jesus, viu, porque assim, foi sobrenatural. Quando eu assisti aquele testemunho, eu fiquei assim, ó, impactada. Por quê? Porque nesse testemunho a mulher começava a falar que ela teve uma experiência com Deus tão forte, que ela ouviu a voz de Deus, que penetrou assim, o corpo dela, praticamente a voz de Deus falando com ela. E ela começou a contar a experiência do amor, que tinha um fogo ali no quarto dela, e que aquilo era o amor, que parece que quanto mais ela se aproximava desse fogo, queimava de tanto amor. E ela começou a contar um testemunho assim, e eu fui ficando assim, meu Deus, por quê? Porque por mais que eu nasci num lar cristão, na igreja, eu não sei nem contar quantas vezes eu já fui na igreja, quantos sermões eu já ouvi, né? Porque desde que eu nasci, fui consagrada ao Senhor na igreja, sempre frequentei a escola bíblica dominical, mas eu nunca tinha ouvido, pelo menos que eu me lembrava, uma experiência de alguém assim, de uma intimidade muito grande com o Espírito Santo de Deus, sabe? Com o próprio Deus, assim, dele falar. E nessa experiência ela contava que o próprio Jesus estava falando com ela, que realmente tudo que ele fez é verdade, que a Bíblia é real, que ele veio mesmo nessa terra, que ele realmente morreu, ele realmente ressuscitou, ele está vivo, e aquilo foi enchendo meu coração, e eu falei, Deus, é agora que as coisas precisam mudar na minha vida. Como assim? Eu nunca vivi uma experiência assim contigo, anos dentro da igreja, eu nunca vivi uma experiência assim tão íntima, eu quero viver isso, eu quero. E eu lembro que eu falei assim, vou começar lendo a Bíblia. Por quê? Porque eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Eu já li várias vezes a Bíblia esporadicamente, né? Escola Bíblica Dominical a gente lê, vamos ler tal livro, beleza, então, mas eu nunca tinha, não sei, despertado para ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, nunca. E aí eu falei, agora eu vou ler. E aí eu comecei. Gênesis,
E aí nesse retiro eu comecei a viver umas experiências diferentes, que até então eu nunca tinha vivido. Enquanto o pastor estava falando do amor de Deus, assim, me veio um senso, assim, eu não sei explicar, muito forte, assim, do amor de Deus por mim, assim, que eu ainda não tinha vivido isso tão forte, assim. Eu comecei a entender, e não só entender, mas vivenciar um amor muito profundo. E eu lembro que eu chorava, e eu chorava, e eu, como Deus me ama, como Deus me ama. E eu lembro que a gente estava assim na igreja, e essa irmã, que era nossa amiga, ela começou a ver espiritualmente como uma chuva caindo na igreja. Ela falou, eu consigo ver chuviscos, sabe? Que a glória do Senhor ali estava inundando aquele lugar, e eu estava sentindo aquela glória, e chorei muito. E ali já foi uma experiência bem diferente que eu vivi. E o pastor dessa igreja, ele viu que eu cantava e ele estava no processo de gravar o CD dele. E aí ele falou, Letícia, você não quer voltar aqui daqui uns, se eu não me engano, 2 meses ou 3 meses, pra você gravar uma música comigo? Eu falei, claro, eu fiquei muito feliz. E mesmo tremendo nas bases, que eu ainda não era 100% corada dessa vergonha, dessa timidez, mas eu aceitei. E aí, alguns meses depois eu voltei lá, eu tirei uma semana pra ficar lá pra gravar essa música com ele. E justamente nessa semana estava acontecendo o mesmo retiro, o mesmo acampamento, e mais uma vez eu fui convidada, mas dessa vez para servir na cozinha, né? Para eu ficar lá na cozinha, já que eu já tinha ido. E eu aceitei ir. Inclusive nessa semana, uma das minhas irmãs foi comigo. E a gente estava lá na cozinha servindo. E teve um dia que eu ouvi, era como se fosse era uma escola assim, e tinha uma escada que dava lá pro templo, né? Como era uma escola, tinha um salão que eles fizeram de templo. Aí eu tava lá na cozinha e eu comecei a ouvir, assim, um mover de Deus, sabe? Uma adoração, assim, com muita intensidade. Eu comecei a ouvir lá da cozinha e me deu muito desejo de ir pra lá, sabe? De descer essa escada e estar ali. E aí eu comentei com alguém da cozinha, falei, eu queria tanto estar ali. E essa pessoa da cozinha falou assim, vai, você vai, a gente fica aqui, pode ir. Aí eu fui como quem não quer nada, aí eu fui pegar uma água, aí eu passei assim, só pra ver o que estava acontecendo. Aí eu vou entrar aqui, eu vou entrar. E eu nem sabia que o culto já estava terminando, mas tudo bem. E nisso que eu entrei, eu fechei meus olhos, fiz assim, como quem recebe, né, das mãos, e eu falei assim, Senhor, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas foi algo assim que eu falei. Se o Senhor quiser me dar algum presente, alguma coisa, eu tô aqui, porque eu acho que no fundo eu penso assim, não sei nem por que eu vim, mas se o Senhor quiser me dar alguma coisa, se eu quiser... Eu pedi assim com o meu coração. E nisso que eu estava de olho fechado, veio uma irmã, e ela pegou assim na minha mão, e ela começou a ser tomada pelo Espírito Santo, e ela começou a falar assim, você quer um presente, minha filha? E eu já fiquei assim, uau, né? Porque eu tinha acabado de orar, e eu nunca ia imaginar que alguém ia pegar na minha mão, e o próprio Senhor falando comigo. Aí, ela, que não era mais ela, era o próprio Deus através dela, começou a me levar, você quer um presente, minha filha? E aí, ela me levou assim, tinha uma escadinha, uns batentezinhos que levavam para o espaço, assim, e ela foi me levando nesse batente, e o Espírito Santo, através dela, começou a me falar um monte de coisa. Uma das coisas que ele começou a me falar é, sabe essas escadas? Porque eu comecei a ter como se fosse uma visão espiritual. E até onde eu lembro, eu nunca tinha tido isso, vivido essa experiência assim, sobrenatural. É como se eu visse assim, uma escada que dava até o topo assim, e eu não conseguia ver o final. E o Espírito Santo, através dela, começou a me falar que ele estava me levando para lugares mais altos nele. E ele começou a falar, Letícia, minha filha, eu vou te dar canções, vou te dar músicas que vão abençoar a vida das pessoas.
E ali eu comecei, eu lembro que eu fechava e abria o olho, porque era tudo tão surreal aquilo que eu estava vivendo. Eu estava tão feliz, que meu Deus, isso está acontecendo comigo, eu não acredito, assim. E o Espírito Santo, através dela, começou a falar que ia me dar condições, e uma coisa que ele começou a falar: você é a nossa menina, você é a nossa menina. E naquele momento eu tive a impressão, como se... É bem louco isso, assim. Mas é como se a Trindade estivesse olhando para mim, assim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um, mas são três, mas são um, mas são três, mas são um. Como entender isso, né? Com essa mente tão limitada. Mas eles me chamando de nossa menina. Você é a nossa menina. É como se no céu eu fosse conhecida como uma menina dele. E ela começou a falar, e eu tô te derramando, né? O Espírito Santo começou a falar através dela: eu tô derramando um óleo de alegria. Tô te enchendo de alegria. E nisso que Deus começou a falar através dela, gente, eu não sei, me veio assim uma alegria, um gozo. Sabe quando a Bíblia fala assim do gozo da tua presença, da alegria, é uma alegria sobrenatural, não é uma alegria que o mundo dá. Não é uma alegriazinha que as pessoas têm, eu vou beber para ter uma alegriazinha. Gente, é uma alegria que vai além, é sobrenatural. E eu comecei a me encher de uma alegria que eu dei uma risada assim, tão gostosa, sabe? Eu dei uma risada que eu nunca tinha dado na minha vida. Eu que sempre fui mais presa, assim, eu ri e comecei a me alegrar, e ao mesmo tempo eu comecei a me emocionar, porque eu falei: meu Deus, isso está acontecendo comigo. E ela falou, tinha umas pessoas assim, o culto já estava acabando, mas algumas pessoas por perto, aí ela falou assim: segurem na mão da Letícia que você vai receber também. E as pessoas que seguravam na minha mão começaram a receber essa alegria também. E a gente começou a se alegrar, a pular, dançar na presença de Deus. E eu me alegrando, e eu me alegrando. E de repente começou a sair um som da minha boca, né? Que a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E realmente começou a sair um gemido da minha boca, assim, E eu comecei a entoar isso e louvar o Senhor, e eu comecei a sorrir ao mesmo tempo. Até que teve um momento que a minha irmã que estava... Ela apareceu lá embaixo, que ela estava em outro lugar, ela apareceu lá e ela me abraçou, e eu lembro que eu ficava... Sabe quando você está rindo tanto que você balança assim? E na hora eu pensei, no meu racional, estava sabendo o que estava acontecendo, mas era algo espiritual. Então o meu racional pensou assim: eu acho que ela está pensando que eu estou chorando muito, mas isso era gargalhada, eu estava sorrindo, de tanta alegria. E gente, até que aquele momento o culto já estava acabando, eu precisava me conter, né? Porque por mim eu ficava lá por horas e horas e horas. Até que o culto acabou e eu voltei para casa, né? Depois eu gravei depois desse dia o CD lá do pastor, voltei para casa. Gente, quando eu voltei para casa, eu já não era mais a mesma. Eu era uma pessoa totalmente diferente. E não foi algo forçado, eu não mudei porque eu forcei. Eu mudei porque eu mudei, eu não sei como foi isso. O Espírito Santo me encheu naquele dia que eu mudei, fui transformada. E eu lembro que as pessoas olhavam para mim, eu fui no culto no domingo, e aí veio uma pessoa: Letícia, você tá com um brilho diferente. Parece que você tá mais bonita. E eu já sabia o que era, né? Aí eu fui cantar no louvor, já me veio uma ousadia, uma intrepidez que eu não tinha antes, aquela vergonha que eu tanto pedia para Deus foi saindo dentro de casa. Não sei quem tem irmã aqui. Eu vou falar que eu era um pouco egoísta, tá? Minhas irmãs que, por exemplo, pediam alguma roupa, eu não gostava de ficar emprestando. Eu falava: não, você tem suas coisas, eu tenho as minhas. Eu era assim, sabe? Mas eu comecei a: sim, não pode pegar,
viver experiências com Deus. Então eu fazia aquilo que a Bíblia falava. Se você quer orar para o teu pai, falar com ele, o teu papai, íntimo, a intimidade, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que está em secreto, que ele vai te recompensar. E também o que a Bíblia fala? Que se a gente buscar ele de todo o nosso coração, a gente vai encontrar. Então, eu comecei a buscá-lo de todo o meu coração dentro do meu quarto. E muitas vezes eu lembro que eu colocava louvores assim, fechava a porta, trancava para ninguém entrar. Eu começava a adorar a Deus. E eu começava a ver experiências com Ele. Teve um dia que eu fiz isso mesmo. Eu falei, Jesus, eu quero dançar contigo. Isso é muito íntimo, né? Eu quero dançar contigo. E eu lembro que eu coloquei um louvor e eu comecei a dançar com Jesus pela fé. De repente, o Espírito Santo me tomou em dança, que eu comecei a dançar de uma forma assim, que parecia que eu era profissional de dança. Até eu fiquei assim, gente, eu dava uns passos assim, e meu corpo assim, eu nem tinha aquecido antes, se eu soubesse eu teria aquecido. Mas o Espírito Santo começou a me tomar dentro do meu quarto. E na época eu morava numa casa que o meu quarto era bem pequenininho assim, era como se fosse um L só. Tinha a cama, que a cama era de casal dentro de um quarto pequeno, então quase não tinha espaço sobrando. E eu não batia em nenhum móvel, assim, tinha um guarda-roupa, a cama, e eu não batia, sabe? Eu simplesmente fui tomada em dança e eu comecei a adorar o Senhor, a me alegrar. E aqui, essas experiências foram me enchendo e eu fui entendendo algo que eu tenho na minha vida até hoje, que não adiantava eu simplesmente ter rituais, sabe? Fazer rituais de religiosidade, de não, eu tenho que fazer tal coisa, que aí eu vou conseguir tal coisa. Mas que primeiro, antes de fazer algo, eu precisava ser algo, eu precisava ter intimidade com esse Deus. Eu precisava ter esse encontro, porque se eu não tivesse esse encontro com Ele, provavelmente até hoje eu seria uma frequentadora de igreja, que iria para a igreja, amém, tchau, viveria minha vida, depois num outro culto viria, mas nada iria transformar a minha vida e nem trazer transformação para ninguém. Então, isso foi crucial para a minha vida. Por isso que as pessoas perguntam, você é convertida desde pequena e tal? E eu falo assim, sim, eu criei em Jesus, mas eu precisava ter um encontro com a pessoa dele, que se chama Espírito Santo. Eu precisava ter um encontro com Deus para me transformar de dentro para fora. Porque senão, tem alguém que é católico aqui? Tem não, né? Mas eu não sei se tem, eu vejo muito acontecer isso, por exemplo, nas igrejas católicas, né? Pessoas que vão lá, fazem a reza, ficam repetindo algo e acham, não, agora eu estou bem com Deus para amanhã fazer coisa errada, digamos assim. Tem pessoas que pensam assim, mas eu vejo que muitas dessas pessoas, elas, quando a gente pergunta assim, você já teve encontro nos evangelismos que a gente faz por aí, né? Você já teve encontro? Quando a pessoa fala, eu sou católica, mas... Aí eu falo, você já teve encontro com Deus, assim mesmo? Você já ouviu a voz dele? Você já teve uma experiência? As pessoas, não, eu rezo todo dia, então, eu vou de vez em quando. E aí eu vejo assim que isso é comum ver, por exemplo, nas igrejas católicas, mas infelizmente também nas evangélicas a gente consegue ver muitas pessoas assim. Que, não, eu esporadicamente leio a Bíblia e tal, mas você vê que é algo que não é genuíno do coração mesmo, porque essa pessoa nunca teve uma experiência, um encontro real com esse Deus. Então, eu creio que Deus me trouxe aqui para falar o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Peça a ele aquilo que você quer. Fala assim, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Não adianta
vir mais ninguém falar comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ter uma experiência contigo que vai me transformar. Cara, eu tenho certeza que se você fizer isso de todo o seu coração, buscar Ele de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. Porque eu encontrei, e não é algo que eu precisei fazer 1000 rezas, sei lá, não precisei, eu simplesmente precisei abrir meu coração, pedir. E eu comecei nesse processo de busca, comecei a ler a palavra, sim, comecei a buscar, até que um dia eu encontrei. Eu não sei se vai ser na primeira vez que você fizer isso, mas se não for, persevera, porque uma hora, espero que Deus vai fazer, você vai amar, porque quando vem dele, é algo maravilhoso, é algo que traz muita alegria, paz, que te enche. Então,